Olá, sejam muito bem-vindos ao canal do Snoopcast. Eu me chamo Valéria, sou mãe muito orgulhosa do Snoopy e hoje vamos falar sobre os cuidados no lar e a prevenção de riscos para os pets. Olá, Daniela. Tudo bem? Opa, tudo bem? E muito obrigado por participar de mais esse episódio. Estamos fazendo gravações aí há alguns dias e hoje vamos falar de um assunto muito importante e que eu vou aprender muito. Quais as situações dentro de casa e que pode trazer risco para os pets? Valéria, o que a gente recomenda muito e que agora as pessoas até já se conscientizaram, principalmente é o salto, né? Então hoje a gente sabe que os cães, muitas vezes eles dormem com a gente na cama, e aí a gente tem aquelas cama box. Então hoje a gente já tem recursos que são escadinhas para minimizar o impacto, né? Porque o cachorrinho ele tá ali dormindo, aí você levanta, ele quer ir atrás de você. Então o impacto nessa queda é muito perigoso, principalmente para coluna cervical, cotovelo e coluna lombar. Outra coisa que a gente pede para evitar também é brincar de arremessar os brinquedos em piso liso. Por quê? Na hora que você arremessa o bichinho e o cachorrinho ele vai desesperadamente no piso liso, na frenagem ele pode torcer o joelho, ele pode frear de uma forma muito abrupta, facilitando o risco de ruptura de ligamento cruzado. E raças que sabidamente tem histórico com displasia coxofemoral, ele ficar patinando também pode prejudicar ali o quadril. Então, usar uma passadeira antiderrapante, colocar uma escadinha ali do lado da cama, ajude muito para a saúde muscular, ortopédica dos nossos pacientes. Então, na minha casa, ao lado da minha cama, eu tenho um banquinho mais baixinho. Ele consegue subir, depois ele sobe no outro e aí fica pertinho para ele subir. Então ele já aprendeu. Ele sobe nesse banquinho, sobe no outro e aí à noite, se ele quiser fazer xixi, ele desce, sobe. Então é tranquilo. E a minha casa, ele é todo com passadeira. Ótimo, ótimo. Todo com passadeira. Eu tenho na minha sala, eu tenho aquele piso madeira, sabe? E ele é muito liso. E aí eu coloquei passadeiras em toda a casa, até para proteger mesmo. O próprio tapete, né? Assim, a gente sabe que às vezes ter tapete com o cachorro pode não dar muito certo, porque tem alguns cachorros que entendem que o tapete é um lugar para fazer xixi, mas o próprio tapete ajuda bastante a evitar essa derrapagem, né? Tem mais alguma coisa que os tutores podem fazer para evitar esse tipo de problema? Você pode citar mais alguma coisa? Uma coisa também que a gente acaba esquecendo muito é o cachorro no sofá, né? Que a gente fala muito de cama, mas no sofá também. O que eu recomendo? Se não há possibilidade de colocar esse banquinho, hoje em dia tem aqueles futons, são umas almofadas quadradas, então elas têm vários tamanhos e eu falo para o tutor colocar como se fosse uma escadinha. E aí não atrapalha tanto a parte de decoração, que a gente sabe também, né, que é importante, às vezes a pessoa vai reformar a casa toda e aí vai a veterinária lá querer colocar EVA preto em tudo. Então a gente tem que pensar também pro lado do tutor. Então você usando o futon, ele ajuda bastante, no caso de pacientes, animaizinhos que gostam de ficar em sofá. Uma coisa que eu recomendo bastante também, colocar uma passadeira antiderrapante no lugar onde eles comem, porque às vezes você colocando o potinho, ele tenta comer, ele vai abrindo as patinhas, se for, por exemplo, se ele come na cozinha, então ele vai escorregando. Uso de potinho mais alto, não aquele no chão, para não ter aquele probleminha de forçar a cervical. Não há estudos comprovando que isso piore,
Mas o que acontece? Como a gente pega muitos pacientes com lesão cervical, quanto menor sobrecarga a gente der nessa região, melhor. E esses potes suspensos, eles ajudam bastante nesse sentido. Eu vejo que no caso da almofada, também se colocar simplesmente a almofada, dependendo se o piso for liso, é capaz que a hora que ele pula e vai, a almofada escorrega. Então, o ideal é colocar alguma coisa antiderrapante na parte de baixo da almofada para ela se firmar mesmo no chão. Eu já presenciei, eu já observei isso daí. Então, acho que são cuidados simples e eficientes que podem dar uma qualidade de vida, ou, em caso de não fazer, pode criar aí uma lesão ao longo do tempo. Pode estimular, estimular uma lesão, né? Exatamente. E no caso desses exercícios simples que o tutor pode praticar em casa, e em relação à questão da própria prevenção, você acha que, por exemplo, subir e descer de um sofá é um estímulo ou não? Ou a gente deveria, de fato, evitar? Olha, sendo muito sincera, o ideal seria evitar, se você não conseguir ter esse recurso de criar uma escada, né? Agora, se você coloca uma escadinha ou uma rampa, alguns clientes meus fizeram até sob medida, com o tecido do sofá. Ele vira até um exercício, né? Porque assim, a gente condena muito a escada, por exemplo, mas o problema não é a escada em si, não é o subir e descer, mas é o impacto ser muito rápido. Então, se a gente der condições para o paciente poder descer da cama devagar, poder descer do sofá devagar, ele vira até um exercício. Ele não tem, porque a gente não precisa demonizar também. O que eu estou falando é assim, o cachorro está lá no sofá. O salto, o impacto agudo, ele pode sim trazer lesões. Agora, se eu colocar um artifício que, em vez dele pular, ele vai descer pé ante pé, fazendo a frenagem, fazendo o controle de isometria ali na hora da descida, vira até um exercício físico. Você acha que em cães menores, com a patinha mais curta, no caso as perninhas mais curtas, isso é muito mais prejudicial do que cães maiores? Tanto que eu estava olhando o Snoopy, por exemplo, ele é um pouquinho mais alto do que os outros pugs. Isso é ótimo, né? O cachorrinho, quando ele tem uma conformação com as patinhas mais curtas, ele está mais apto a ter mais lesões, né? E o que acontece? A gente precisaria, por exemplo, fazer uma escadinha com degraus bem mais curtinhos, o que acaba dificultando tanto a nossa vida, a vida do tutor. E até mesmo você não consegue comprar, você não consegue mandar fazer. Então, de fato, os cães com as patinhas mais curtas, eles acabam sendo prejudicados nesse sentido. Aí o ideal seria, em vez de você fazer uma escadinha, fazer uma rampa. Então, uma rampa para descer do sofá, uma rampa para descer da cama, para evitar o salto, porque mesmo o degrau digamos, normal, para o cachorrinho com a patinha mais curta, é um obstáculo enorme, né? Acaba de qualquer forma, ao longo do tempo, lesionando. Aí para esses cães a gente recomendaria uma rampa em vez de uma escadinha. E nesse dia a dia, por exemplo, em parques, em parques tem até alguns parques que já tem os brinquedos apropriados para os cães. Ele pode andar normal? Existe alguma recomendação, no seu caso, da fisioterapia para tomar alguns cuidados? Ou, por exemplo, você olhando os parques, você fala, olha, tem brinquedos lá, mas não são adequados. Você chegou a perceber isso ou não? O tutor pode ficar despreocupado? Olha, eu digo que cachorro é igual uma criança, né? Então, assim, se a gente também tiver que... tudo vira um risco, na verdade, né? Porque eles acabam se empolgando nas brincadeiras. Dos parques para cães que eu frequentei mais aqui o do Serete
E lá ele tem a gangorra, né? Que é uma rampa bem alta e ela vai e desce, assim, ela é bem íngreme. Ali para cães menores eu teria um pouco de medo. Mas eu acho que é igual criança. Se você educar para fazer devagar, eu acho que não teria nenhum impeditivo. Até porque nesses parques de cães, se um cachorro grande der um esbarrão no Snoopy, às vezes já é o suficiente para lesionar. Então, eu falo que é meio que com parcimônia, né? Tudo que é muito alto, a gente tem que acabar evitando, mas eu acho que a priori nesses parques a gente não tem muito com o que se preocupar. Mas ficar de olho, né? Para ver se o cachorro não fica, na hora de subir, se ele fica trêmulo, corre o risco dele se jogar lá de cima. É igual criança, tem que... O exercício mais devagar seria o ideal, não é? Exato. Mesmo essa rampa aí que você falou que ela é alta, acho que dá para fazer devagar. Não tem problema nenhum. É tomar cuidado, mas também o cachorro tem que brincar, né? Lógico, sem dúvida. Tem que brincar. No caso da diversão, que nós estamos falando em parque, quando nós falamos de participar em parque, você acha que hoje, na parte da fisioterapia, eles estão apropriados para a nova... porque nós temos a família multiespécie. Uhum. Então as pessoas têm crianças e cachorros. Você acha que falta ainda alguns outros brinquedos para os cachorros? Você acha que deveria isso ser mais estimulado pelo poder público? O que você me diz em relação a isso aí? Eu acho, assim, em relação a brinquedos, eu acho que tá de bom tamanho os estímulos que tem, porque o cachorro, ele é um ser social. Então, quando a gente leva um cão para o parque, o interesse dele é brincar com outros cães. Eles não vão, vou subir a rampa porque eu preciso fazer 20 repetições. Não, eles querem brincar entre si, tanto que para cachorro, uma garrafa PET vira o melhor brinquedo do planeta, um galho vira o melhor brinquedo do planeta. Então, em termos de estrutura de brinquedos disponíveis, eu acho que não há necessidade. O que eu vejo é poucos espaços onde esses cães podem brincar. E aí a gente tem que fazer um meia-culpa também como tutor de como a gente se comporta nesses lugares, porque infelizmente está acontecendo com os tutores meio que uma coisa que a gente já percebeu na família humana, que o meu filho, ele é um anjinho. Mas aí você vê o cachorro tocando terror, querendo arrumar confusão com todo mundo e a pessoa ela não se impõe. Então, eu acho que esse meia-culpa a gente precisa saber fazer também. Eu tive 3 bulldogs fêmeas há uns anos atrás. E uma delas, por exemplo, era totalmente antissocial. Então, infelizmente, o que eu fazia? Eu deixava com o meu marido, que era tão antissocial quanto, e eu ia brincar com as outras 2. Porque eu sei reconhecer que ela não estava apta a frequentar aquele lugar. Então, não é porque tem um espaço de cães que, sabe aquela história do onde o meu filho não é bem-vindo, eu não vou? Mas tem alguns filhos que eles acabam abusando. Mas isso é um trabalho para o comportamentalista. Isso. Aliás, olha, assisti o episódio da Cíntia, que é uma expert em comportamento. Ela esteve aqui e deu várias dicas. Pisos, terra ou cimento? Qual o melhor? Os dois são muito bons. Piso liso é o pior. Mas em termos de proteção articular, terra. Deixar o cachorro brincar na grama, brincar na terra, porque absorve mais o impacto articular. Ele protege mais as articulações quando comparado com o piso, com o cimento. Mas o cimento é bom porque evita o arrasto, né? Evita aquelas derrapagens que podem causar estiramento ligamentar, ruptura, mas entre o piso, o cimento cru e a terra, melhor a terra.
Questão de energia também, acredito que ele deve receber boas energias quando pisa na grama, quando pisa na terra. Só tem que tomar um pouquinho de cuidado, que a gente tem aí muitos cães que são atópicos e a grama, infelizmente, ela acaba sendo um alérgeno importante para o cão. Então, aí precisa conversar com o clínico ou com o dermato para ver o que poderia ser feito, né? Mas terra com grama seria o ideal. Perfeito. Eu quero te agradecer por mais esse episódio. Muito obrigada. Eu que agradeço, obrigada mais uma vez. E este foi mais um episódio sensacional do Snoopcast. Falamos sobre o cuidado no lar e a prevenção de riscos para os pets. Você gostou? Então curta esse vídeo, siga o canal e compartilhe esse vídeo com outros tutores. Até o próximo episódio!